O que dizer no dia do aniversário de uma igreja? E esta igreja somos nós. Cada um de nós que estamos aqui fazemos parte dessa história. Eu queria desejar aqui para os irmãos, na noite do aniversário da nossa igreja, e essa história que fará parte da história da sua vida, um seguinte tema: gratidão pela vida e pela história da igreja na minha vida. Eu quero ler um salmo, depois você estuda esse salmo em casa. Eu quero deixar 3 coisas desse salmo e depois uma ideia para você ponderar e pensar. Salmo 91. O que eu desejo nesta noite para os irmãos, como bênção e promessa de Deus sobre a sua vida. 3 coisas eu vou destacar aqui, depois você estuda esse texto em casa, porque diante dessas 3 coisas eu vou citar o exemplo de uma pessoa, e essa pessoa pode ser parecida com você, ou a história da vida dela está sendo escrita parecida com a sua. Vou ler, os irmãos podem acompanhar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Pai, te louvamos por esta noite, pela história da nossa vida e pela vida desta igreja. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada pessoa que vem aqui hoje. Pedimos graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Este é um salmo, meus irmãos, que é muito lido. Provavelmente um dos salmos mais lidos e mostrados no planeta. É comum nós encontrarmos este salmo aberto em casas, em lojas. É comum vermos estes salmos pendurados em carros. E se tornou para muitas pessoas assim até uma mantra, alguma coisa interessante. Mas eu queria que nós anotássemos aqui por que esse salmo é tão citado, falado. Porque ele faz algumas promessas. E são promessas verdadeiras. E eu queria que nesta noite você anotasse promessas que Deus já fez na sua palavra sobre a sua vida. Na semana passada falamos que nós somos abençoados de Deus. Nós já fomos resgatados e comprados no sangue da cruz do Calvário. Em Cristo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas desse salmo aqui, ele vai mostrar claramente que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, enfim, e aprende a descansar à sombra do Onipotente, ele, meus irmãos, aprenderá a viver diante de Deus uma vida de completa confiança. Pergunta:
Quem que nós carregamos hoje na vida? A vida em Cristo. Quem nos carrega, meus irmãos, desse mundo que jaz no maligno? O Deus que habita na nossa vida. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que tem centenas de promessas para o seu povo na sua palavra. E eu queria que você anotasse 3 coisas para levar para a vida, para casa e repeti-las muitas vezes. E quando em lutas na sua vida, que você pudesse citar, porque são 3 promessas de Deus, são várias, mas eu vou citar apenas 3 e vou parar nas 3 e depois deixar aqui uma ideia de alguém e como foi a vida dele. Mas eu queria que você anotasse claramente o que Deus promete nesse salmo. A primeira coisa que você encontra de uma forma muito clara, por várias vezes, Deus promete sobre a vida do seu povo livramento. Essa é uma oração, meus irmãos, que eu posso fazer todos os dias. Eu posso pedir ao Senhor, meus irmãos, que nos livre de males, de danos, de circunstâncias, de adversidades. Eu posso colocar diante de Deus esse pedido continuamente. O salmista está dizendo, meus irmãos, que o Deus que nós temos sobre a nossa vida, aquele que aprende a descansar em Deus, na presença de Deus, à sombra de Deus, ele terá de Deus continuamente na história da sua vida livramento. Livramento nas adversidades, livramentos antes que situações aconteçam. Livramento em momentos onde eu precisarei de um socorro, de um milagre do Senhor, para não viver um revés na vida. Então eu queria que você anotasse isso. Deus pode todas as coisas. E uma das coisas que eu posso pedir a Deus na minha vida, e anota isso nesta noite. Deus, no dia que nós comemoramos o aniversário da nossa igreja, como parte integrante da história desta igreja, eu peço ao Senhor, no dia dessa história, eu peço sobre a minha vida livramento. Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas adversidades, Deus sabe da história que você está escrevendo, Deus sabe, enfim, das circunstâncias que muitas vezes você já viveu, mas você pode pedir, você pode clamar, você pode gritar, você pode rogar diante do Senhor, você pode quebrantar e quebrar o seu coração, mas eu queria que você anotasse essa palavra. O Deus que está sobre a nossa vida, tem feito no passado, no presente e continuará fazendo, e trabalhando sobre a vida do seu povo, livramentos, e muitos de nós já vivemos livramentos, muitos de nós, meus irmãos, conhecerão ainda livramentos de Deus, muitos de nós experimentarão ainda, meus irmãos, o carinho, a bendita, a bondosa, a carinhosa, a providente, previdente mão de Deus agindo sobre a nossa vida, nesta área de livramento. Acredita nisso, peça isso a Deus, busque isso, encontre isso para a sua vida. Pode ler várias vezes o Salmo 91 em casa, se você quiser. Este é um salmo, meus irmãos, escrito por alguém que estava empolgadíssimo com as coisas de Deus. A segunda coisa que eu queria que você anotasse, livramento, e a segunda, proteção. Livramento, meus irmãos, é que se mistura um pouco com proteção. Mas se você anotar, livramento tem a ver com adversidades. Proteção, meus irmãos, tem a ver com estilo de vida. Proteção, meus irmãos, tem a ver com ciladas impostas, meus irmãos, e simplesmente Deus vem e me cobre. Eu sinto, meus irmãos, Deus me colocando, enfim, sobre as suas asas, impedindo, meus irmãos, que eu venha sofrer um dano, um mal, uma retaliação, uma dor, uma circunstância, uma adversidade. O Salmo vai dizer aqui, Deus cobrirá a sua vida com as suas penas, enfim, como uma grande ave, e sobre as asas de Deus você estará protegido. Enfim, a verdade de Deus será o que? Escudo. Será algo que defenderá a sua vida, será algo que simplesmente estará na tua existência. O salmista continua dizendo que você não precisa se assustar do terror noturno. Havia simplesmente a seta que voava de dia, mas havia a peste que se propagava nas trevas. Havia o mal que simplesmente era visível, mas havia também o mal que era invisível.
E o salmista está dizendo aqui: este Deus que pode livrar, também é o Deus que pode proteger. Então tenha no vocabulário da sua vida, peça a Deus: Deus, eu quero aprender realmente orações que tratam de livramentos. Eu quero aprender diante do Senhor o reconhecimento de que Tu és Deus que protege, que guarda, que realmente cuida continuamente da minha vida. Proteção. Mas também continua falando de livramento, de proteção. Mas a terceira palavrinha que eu queria que você decorasse nesta noite, e deixando aqui para você fazer um sermão em casa, é que você anotasse a palavra vitória. Meus irmãos, eu vejo muita gente na igreja desanimada. Eu vejo muita gente, às vezes, no Facebook da vida e nos contatos que nós temos, completamente prostrada e desanimada. Deus nos adverte hoje pela sua palavra, num dos salmos escritos por um dos caras mais empolgados, meus irmãos. Não sabemos aqui, eles dizem que é provavelmente alguém que servia no templo, um levita, mas um cara empolgado com Deus. E ele está dizendo: o nosso Deus é um Deus que livra, o nosso Deus é um Deus que protege, mas o nosso Deus também é um Deus que continuamente dá vitórias ao seu povo. Se nós fôssemos enumerar na história da nossa igreja, se fôssemos enumerar na história das nossas vidas, apesar de lutas, vicissitudes e dificuldades, meus irmãos, muitos de nós podemos contar nesta noite vitórias sobre vitórias, bênçãos sobre bênçãos, enfim, medidas recalcadas e sacudidas de Deus sobre a vida e sobre a história do seu povo. Então eu peço em nome de Jesus nesta noite que você comece a anotar os feitos de Deus sobre a sua vida, as vitórias que Deus tem te dado, enfim, e que você reconheça que o Deus que está sobre a história da sua vida é o Deus que livra, é o Deus que protege, mas é o Deus que vai dar e continuamente dará vitórias ao seu povo. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pela vida e pela história da nossa igreja. E eu quero louvar ao Senhor nesta noite pela vida e pela história de cada pessoa que está aqui, por aqueles que estão passando, meus irmãos, por vales profundos e difíceis, que nesta noite Deus possa colocar sobre a sua vida e sobre a história da tua vida, não apenas livramentos, proteções, mas vitórias contínuas para a glória do Senhor. Perdemos, meus irmãos, ontem, um irmão querido que faz parte da história da nossa igreja, e na boca desse homem, simplesmente por palavras, se Dona Ana foi testemunha disso, ele dizendo claramente: se eu não voltar para casa, eu vou para minha casa eterna no Pai Celestial. Enfim, uma vida de convicção, uma vida de entrega, uma vida de bênçãos, uma vida, meus irmãos, com muitas lutas físicas, mas uma vida completamente vitoriosa nas mãos de Deus. Livramento, proteção, vitória diante do Senhor. Será que dá para decorar isso, pastor? Dá, né? Facinho, O Salmo, depois você estuda em casa o Salmo. Eu não vou continuar no Salmo 91. Mas eu precisaria te avisar de uma coisa, e queria que você pensasse nisso, porque agora eu quero que você cite, escreva e trabalhe um personagem. Eu vou trabalhar um personagem da Bíblia agora rapidinho, mas eu quero que depois você trabalhe este personagem que é você na história da vida da igreja, onde você está escrevendo a sua história. Vamos repetir as três coisas: gratidão pela vida e pela história de uma igreja, a minha vida inserida na história da minha igreja. Três coisas que Deus tem dado ao seu povo: livramento, proteção, vitórias. O salmo todo fala sobre isso. Depois você pode continuar este salmo. Mas eu queria que nós caminhássemos aqui e você escrevesse depois a sua história. Tem um homem na Bíblia, em Gênesis capítulo 12, que ele vivia numa situação longe, com família, ainda não conhecia esse Deus das Escrituras, e Deus o chama. Gênesis 12, esse homem, Abraão. Todos nós conhecemos Abraão. E na sequência, meus irmãos, que Deus trata a vida desse homem, eu queria que você anotasse os estágios que você tem pela frente, e eles se repetirão muitas vezes na sua vida. Então anote esses estágios. Se o nosso Deus é um Deus que livra, se o nosso Deus é um Deus que protege, se o nosso Deus é um Deus que dá vitórias, Ele seguirá, meus irmãos, uma lógica bendita que Ele mesmo cria. Deus coloca no coração do seu povo aquele, meus irmãos, que Ele busca pelo poder da cruz do Calvário. Ele coloca no coração o quê? Fé.
Ele coloca no coração, meus irmãos, esse arrependimento que trará a fé. E a fé, meus irmãos, aquela convicção clara para se viver diante de Deus, esperando coisas que nós não vemos. A convicção, meus irmãos, de andar, enfim, diante de quem nós não vemos, mas cremos, sentimos, palpitamos e nos movemos. Enfim, Deus te chama para viver uma vida em fé, e Ele coloca fé no seu coração. Essa fé que Deus coloca no seu coração, ela precisa trazer uma coisa que trouxe para a vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão e coloca ali, meu filho, acredita em mim, creia em mim, me siga. Aí o que Abraão faz? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e Abraão simplesmente obedece. A fé, meus irmãos, na vida implica em obediência. A fé, meus irmãos, implica em Deus trabalhar a minha vida e o meu coração, imprimir em mim claramente que eu tenho um Salvador. Fui rendido pela cruz do Calvário, estou prostrado diante do Senhor, tenho um Senhor sobre a minha vida. E essa fé que eu abraço e vivo em Jesus, meus irmãos, me colocará num caminho, meus irmãos, que se chama obediência. Obediência que nos leva a ver a Deus, obediência que nos leva a viver, meus irmãos, esses livramentos, proteções e vitórias contínuas de Deus. Obediência que me leva, meus irmãos, a enxergar pela fé o que eu não vejo ainda. Obediência, meus irmãos, que me leva, como Abraão, meus irmãos, a enxergar uma terra de promessa, a enxergar, meus irmãos, um Jesus que viria, a enxergar, meus irmãos, claramente uma posteridade como as estrelas dos céus, sem ter visto, meus irmãos, nada a não ser pela fé. Deus colocou no seu coração fé, que deve trazer para o seu coração obediência. E eu queria afirmar para cada um de vocês aqui: quem tem vivido nesse passo da fé, nesse caminho da obediência com Deus, vai continuar experimentando, acredita nisto, vai continuar experimentando as mais ricas e doces e benditas bênçãos dos céus sobre a sua vida. Porque a fé, meus irmãos, que é legada ao coração do salvo, implica e traz para a minha vida uma cobrança de obediência. E a cobrança de obediência, meus irmãos, está dizendo: eu abençoo o meu filho que obedece. Eu abençoo o meu filho que se prostra perante a minha palavra. Eu abençoo o meu filho que acredita pela fé, que ele pode crer, que ele pode esperar, que ele pode depender, que nas adversidades ele pode continuar perseverante e firme. Eu quero um povo que tenha fé e que obedeça, porque ele receberá dos céus incontáveis, inúmeras, benditas e maravilhosas bênçãos de Deus. Deus tem provido, meus irmãos, milhares e milhares de bênçãos sobre o seu povo, e você continuará recebendo de Deus, pela fé, em obediência, promessas benditas e ricas bênçãos dos céus. Eu preciso dizer para os irmãos aqui, eu estou há 18 anos em Limeira, eu sou pastor há 35 anos, meus irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus pela história que Deus me dá. A igreja por 9 anos, Deus me colocou ali, a Alice é quem saiu da terra e da parentela, porque eu voltei para a minha parentela, e ela saiu da terra, da parentela, e foi para lá, e teve que morar lá 9 anos, meus irmãos, longe de toda a família dela. Ali nós tivemos os nossos 3 filhos, e ali nós começamos uma história de vida, meus irmãos, com muitas lutas. Se tem algumas lutas que nós passamos ali, elas foram bem visíveis, mas Deus abençoava claramente a vida. Ele tinha uma história para ser escrita, e continuamente essa história, meus irmãos, ela era gritada e colocada no coração. Depois fomos parar em Casa Branca por 7 anos, e naqueles 7 anos ali, Deus nos colocava ali com os 3 filhos para quê? Nos colocava numa cidade pequena, numa cidade, meus irmãos, que se atravessava a rua com facilidade, onde as crianças puderam crescer com liberdade, onde eles puderam conhecer, meus irmãos, ali o contato com uma cidade pequena, mas crescerem diante de Deus ali foi uma situação de bênção. Mas, meus irmãos, se a minha história de vida tivesse parado em Casa Branca, eu não sei o que seria dos meus filhos, porque Deus tinha uma história para a minha vida nessa igreja, mas Ele tinha uma história para a vida dos meus filhos, para casá-los todos dentro do contexto da igreja. É interessante, meus irmãos, é porque pela vida do seu Edmilson, o Felipe vem para a igreja e conhece a Débora. A Juliana, enfim, vai conhecer o Henrique, que estava encalhado, ela também, e nesse desencalhar, louvado seja Deus, casados. O Jonatas, ele chega, meus irmãos, aqui, e de poucos contatos que ele teve aqui, começou a namorar a Priscila, 7 anos. Deus quis escrever uma história,
Eu tenho que dizer para os irmãos, particulariza a história que Deus tem te dado. Valoriza a história que Deus tem escrito no seu serviço, no seu trabalho, na sua casa, na parentela que Deus tem te dado, na igreja que você está. Por um motivo muito simples. A fé que Deus coloca no teu coração deve ser vivida e buscada em plena obediência. A obediência a Deus trará ricas e poderosas bênçãos sobre a sua vida. Mas aí eu preciso terminar. E se eu parasse aqui você ia gostar mais. Mas eu preciso dizer a quarta coisa. Todas as vezes que você viver em fé e em obediência, Deus te abençoará. Mas a quarta coisa, Deus permitirá provas sobre a sua vida. A gente não gosta dessa quarta coisa. Meus irmãos, quando você olha para a vida de Abraão, sai da terra, da parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Enfim, eu te protejo, eu te livro, eu te dou vitórias. Aí, em fé, em obediência, as bênçãos de Deus vão chovendo sobre aquele homem. O que acontece? Quando aquele homem, meus irmãos, começa a sentir realmente o toque, o poder de Deus agindo sobre ele. Aí Deus faz ele esperar. Deus faz ele esperar por mais de 25 anos para nascer o filho da promessa de verdade. Deus o coloca no contexto onde simplesmente agora ele tem que enfrentar, meus irmãos, ali Abimeleque, mentiras, lutas. Deus o coloca num contexto que na terra da fome, meus irmãos, Deus trata com o coração dele, ele vai ficando rico, rico e abençoado diante de Deus, porque Deus está com ele. Mas nesse enriquecimento de vida e também de prosperidade, as provas acontecem. É no auge da vida de Abraão, quando ele está vivendo as maiores bênçãos na vida dele, que Deus pega e diz assim: pega teu filho, caminha para a terra de Moriá, e em holocausto oferece o teu filho a mim. Eu queria dizer para os irmãos aqui, nos maiores encantos da vida, nas maiores vitórias que caem sobre a nossa vida, Deus simplesmente, meus irmãos, Ele pode trabalhar e trazer provas sobre a nossa vida. Anota isso. O ano passado para mim foi muito difícil, meus irmãos. Enfrentar um tratamento aí por vários meses de câncer. E foi num período, meus irmãos, de intensas vitórias de Deus. Aí Deus simplesmente traz a prova. Anota isso hoje, nunca mais esqueça isso. Você está vivendo em fé e obediência diante de Deus, Deus te abençoará. Mas anota, depois das grandes bênçãos de Deus, Deus te provará. Como Ele prova, meus irmãos, e Ele depura o ouro, para que você chegue completamente perfeito e habilitado, porque Deus te cria para chegar no céu, meus irmãos, completamente dele, não tendo nada o que aquilatar de coisas suas, mas não sou eu mais quem vivo, mas completamente Cristo vive em mim. Que Deus te dê para a sua vida livramento, proteção, vitórias, mas que em fé, na obediência que Deus cobra de cada um de nós, milhares de bênçãos sejam dadas, mas saiba disso, Deus te provará, e Ele fará isso até o dia que Ele voltar em poder e glória, para buscar a sua igreja. Aquele querido irmão que morreu lá no hospital, com uma ferida no pé que já não sarava, Deus não quis poupá-lo da ferida, mas Deus o cercou de dezenas e dezenas de pessoas, que com a boca cheia diziam: este homem foi de Deus, é de Deus, viveu para Deus, viveu para a glória de Deus. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que excede a todo entendimento, ela passa por vales onde Deus estará conosco. Não tema lágrimas que são derramadas, sofrimentos que podem simplesmente chegar. O Deus que está sobre a sua vida e prometeu para você proteção, livramento, proteção e vitórias,
É o mesmo Deus que em fé quer que você caminhe em obediência. Ele dará muitas bênçãos sobre a sua vida. Mas saiba disso. Enquanto Ele não voltar, Ele te provará. Que você possa dizer: Deus, a minha vida está nas Tuas mãos, diante do Teu altar. Eu sou completamente Seu. Nós não gostamos disso. Eu sei que a gente gosta só, se eu parasse nesse pedacinho, né? Fé, obediência e bênçãos. Mas eu preciso dizer, Deus provará os que têm fé, como Ele provou Abraão, como Ele provou Isaac, como Ele provou Jacó, como Ele provou José, como Ele provou Paulo, como Ele provou Pedro. Deus provará o seu povo, porque a igreja que Ele cria nos céus, meus irmãos, não é um arremedo de gente, mas é uma igreja pungente, fervorosa, poderosa, onde, meus irmãos, nos poros e na vida, nós proclamamos que temos um Salvador e estamos prostrados sob o escabelo dos seus pés. Deus te abençoe no dia do aniversário da nossa igreja. Amém.